as nossas expectativas, as suas expectativas. Sabe, não perde isso. Mas eu queria que você sentar, vocês podem sentar. Eu fugiu completamente daquilo que eu tinha, obrigada, daquilo que eu queria para essa noite. Eu estava tentando, eu prometo. Vocês podem ficar para mim. Eu tenho algo no meu coração para fazer, eu vou fazer. Mas o Senhor está falando para mim que aquilo que Ele colocou no meu coração, eu preciso dizer para você antes de fazer aquilo que está no meu coração. Por isso que eu quero que vocês não percam isso. Já faz um tempo que o Senhor mudou muitas chaves em mim. E isso que eu vou falar para vocês hoje foi o que fez muita coisa mudar dentro de mim. E eu não quero viver aquilo que eu estou vivendo em Deus sozinha. Eu preciso compartilhar. Quem está perto de mim sabe, tudo aquilo que eu aprendo em Deus, eu sinto uma necessidade de passar para alguém, de dizer para alguém. E vai ser muito rápido, mas Deus ele tem falado muito comigo sobre reciprocidade, sobre ser recíproco, sobre Deus ter uma lei de reciprocidade. E eu fui pesquisar o significado e diz assim: a troca de uma coisa por outra coisa idêntica, de mesmo valor. Tudo muda dentro de nós quando a gente entende que aquilo que Deus ele estabeleceu leis que a gente vive com ou sem ser crente. Tem gente que não é crente, mas a lei da colheita e da semeadura continua valendo. E a lei da reciprocidade com Deus é assim. Por quê? Porque Deus ele corresponde a nós à medida do nosso desejo. Isso não significa que a gente muda Deus, não tem nada a ver. Mas isso significa que à medida que eu desejo Ele se revela a mim. À medida que eu desejo, Ele se revela, ou seja, a quantidade que eu desejo Ele dita o quanto de revelação eu tenho da pessoa dEle. E eu queria dizer isso para vocês, porque isso tem mudado a minha forma de agir com o Senhor. Tem um versículo que vai dizer assim, não precisa abrir. Que ele vai dizer assim. Está em 2 Timóteo. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Deus, em nível de relacionamento, Ele corresponde à medida do meu desejo. E Deus, Ele não pode negar Ele mesmo. Então, se o diabo está dizendo para você assim: você tem me desejado, você está desejando o Senhor, você está buscando, você está orando e não está acontecendo nada. Você tem autoridade para falar assim: para tudo. Deus, Ele se move à medida do meu desejo e eu sei o quanto eu tenho desejado. Está acontecendo alguma coisa assim. Está acontecendo alguma coisa assim. Eu sei que eu pedi para vocês ficarem em pé, mas vocês podem ficar sentados, mas vocês podem ficar em pé, por favor. Então o versículo diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, Ele não está interessado só na nossa busca, mas em como eu tenho buscado. Porque aqui vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando. Tem um jeito.
Tem uma maneira. Tem um ritmo, tem um jeito de buscar o Senhor. E essa é a maneira que Ele deseja. E Ele se move. Em Tiago vai dizer assim: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Não é uma opção. Eu me achego, Ele se achega. Eu estou meditando em um versículo já faz muito tempo que diz assim: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta ela é aberta. Estava conversando hoje com a Camila e eu lembrei da história de Abraão. Ele entregou Isaac. Essa foi a resposta que Deus pediu para ele. O bem mais precioso, aquilo que ele tinha de melhor, Deus pediu. E ele foi capaz de entregar. Mas quando ele entregou, Deus, ele não atrasou com a parte dele. Quando a gente entrega algo ao Senhor, quando a gente entrega aquilo que a gente tem de mais valioso, Deus não chega atrasado para cumprir a parte que é dele. E a parte dele é o quê? Te dar a medida do seu desejo. Pode parecer usado aquilo que você tem desejado, né? Mas Ele não falha com a parte dele. Sabe, se você puder sair daqui com algo no seu coração, é a medida do desejo. Ele vai se revelar a você. E tem uma coisa que o diabo tem como fazer, que é impedir a nossa busca. Como? Distrações. E eu perguntei, né, Senhor, são muitas distrações, qual? É a distração que não parece distração. Que é o quê? Às vezes, coisas lícitas. Coisas que tá tudo bem. Tô lendo Apocalipse e lá vai falar de uma igreja que Deus vai falar assim: conheço todas as suas obras. Conheço tudo que você está fazendo, mas o seu coração perdeu o primeiro amor. O que é isso? Foi retirado do lugar estando no lugar. Não saia do lugar estando no lugar. Mas eu vou no culto todo dia. O coração, ele precisa estar envolvido. E eu sei que o diabo tem colocado muita coisa na cabeça de algumas pessoas aqui. Mas Malta é lugar de pertencimento. Eu não sei o que o diabo está falando, mas eu fui plantada nesse lugar, e é esse lugar que eu pertenço, e é nesse lugar que eu vou dar frutos, e é nesse lugar que eu vou ficar. Mas mudou tudo. É nesse lugar. É nesse lugar. Até que a instrução mude. É estar no mesmo lugar, com o coração no mesmo lugar. Sabe, tem uma música que ela fala assim, sobre leva-me mais profundo, leva-me para mais perto. É uma música linda. Mas a responsabilidade de ir para mais perto não é de Deus de me levar. É minha de ir. Porque Ele fez tudo. Ele está disponível. Ele fez tudo. Para aquilo que a gente vai viver em Deus, é preciso desejar mais. Eu estou falando isso porque é algo que Deus, Ele tem falado comigo. Eu comecei a desejar coisas muito grandes que eu nunca quis na minha vida. Falar com propriedade, que eu quero ver. Eu não tinha ousadia para impor as mãos para uma dor de cabeça. E de repente Deus falou assim: você precisa desejar ver cadeirante andando. Desejar. E Deus, Ele fala assim: pro tanto de poder que os discípulos andaram, foi necessário pegar a sua cruz
abandonar as vontades, abandonar profissões, abandonar a expectativa das pessoas, abandonar o nosso desejo, abandonar coisas. Mas quando eles abandonaram, a sombra curava. Quando eles abandonaram, eles oravam unânimes e tinha 3.000 pessoas. Quando eles abandonaram, eles falavam como se fossem cultos, nunca tinham estudado na vida. O segredo está onde? No desejo. Eles desejavam a tal ponto que o que é a expectativa dos meus pais? Ah, meu avô foi pescador, meu pai é pescador, eu vou ser pescador. O que eles vão pensar de mim? Que eu larguei tudo para viver com Jesus. Como que eu vou alimentar minha família? Como que eu vou lidar com o que as pessoas vão pensar? Eles desejavam aquilo mais do que tudo na vida. Sabe? Antes de fazer aquilo que está no meu coração, eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho feito para mim, e é ousada, é confrontadora, mas o que eu tenho que te entregar ainda? O que eu tenho que te dar? Qual é a ideia que eu tenho que abrir mão? Que eu tenho que te entregar, Senhor? Sabe, é um nível de paixão pelo Senhor, não emocionalmente, intelectualmente, mas algo consciente. Gente, eu não estou diante de crentes comuns. Eu não sei se você entendeu o que é ser Malta, mas aqui não tem nada de comum no que a gente faz. Num culto que a gente chega aqui, a gente já viu interpretação de línguas. A gente já viu pessoas sendo transformadas, que hoje diz sim para o Senhor, que hoje pega no microfone para fazer dízimos e ofertas. É esse nível de pessoas que a gente tem do nosso lado. Nós não somos comuns e nós não vamos viver coisas comuns. Senhor, ai Pai, nós nos entregamos a você. Ramana kanza da basti kebre enderi precasta kabakasti combro osti quebraste Ramana kanza darash Rabakandara bradas tocomo osti quebrada cast quebradas quedres Rambanda kandabash quebrosti quebras Ribakandarash. Sabe, eu queria que você orasse aí no seu lugar com o Senhor, sabe? Mas tem algo que Deus colocou no meu coração, que o Fernando, eu queria a ajuda do Fernando e da Ju. E eu queria que bem consciente mesmo, sabe? Eu sei tanto de coisa que eu tive que fazer
por amor ao Senhor. Eu sei, e eu sei que você sabe o que Deus está pedindo para você. E eu queria convidar você mesmo de uma maneira consciente. Você que não sabe como fazer isso, que sente travado, que sente que tipo assim, eu cheguei num nível em Deus que eu não sei como avançar disso e eu quero mais. Ou que eu quero ser corajoso, sabe? Todas as pessoas que eu tenho conversado nesses últimos dias têm falado a mesma coisa. A gente chega a um nível em Deus que para passar daqui para frente requer uma coisa: coragem. Seu corpo tá tremendo, tá tudo dizendo assim, você não vai conseguir. Eu preciso ser corajoso. E eu queria te convidar a ser corajoso e corajosa. A gente queria orar por você, sabe? Eu confio na unção do Senhor e naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e eu quero despertar você para algo a mais. Eu quero despertar você a tirar isso que está no seu pé, que está te prendendo de correr, de avançar, de voar para aquilo que Deus quer. Só que a gente vai orar. Só que eu quero o comprometimento eu vou manter os meus pés livres. Eu mantenho os meus pés livres. Quando a gente ora por alguém por cura, às vezes não é instantâneo, mas a pessoa tem que ficar: eu sou curado. Eu sou curada. Decida hoje, sabe, deixar suas limitações para trás. E decida avançar. Olha, eu preciso de ajuda para tomar uma decisão, para ser corajoso. É hoje que a gente vai orar junto com você. Eu confio naquilo, numa decisão consciente. Não precisa ser rápido em vir para cá. Pode ser você e o Senhor. Mas sabe, existe uma capacitação para tomar boas escolhas. Tem coisas que a gente não se sente capaz de fazer. Mas se fosse a nossa capacidade, já não seria graça. Rebacanda basti